Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A nossa fé ela é muito importante, mas ela não pode ser uma fé estagnada. Fé, ela cresce. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E Jesus, certa vez, repreendeu os discípulos, falou que é necessário que a fé cresça. Vamos ao tema de hoje, fé como grão de mostarda. O nosso texto base está em Lucas capítulo 17, verso 6, que diz assim: E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Olha que interessante, Jesus estava falando sobre a fé como um grão de mostarda, repreendendo os discípulos, mostrando que haveria escândalo, mas que o escândalo era inevitável, mas eles tinham que se manter. Lucas 17, verso 1 diz assim: E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Às vezes até mesmo nos assustamos com as coisas que nós ouvimos, com os escândalos que desde muito tempo surgem em relação a pessoas que realmente não servem a Deus. E aí o que a Bíblia nos adverte? Independente dessas pessoas surgirem, trazendo escândalos, trazendo até mesmo vexame em relação à palavra de Deus, nós não podemos nos mover, nós não podemos abandonar o nosso Senhor, porque Ele já fala. E quando Jesus fala para os discípulos que os escândalos viriam, Ele também fala, mas ai daquele que vai ser o motivo do escândalo. E logo em seguida, Jesus fala sobre a necessidade do perdão. Lucas 7, 3 e 4. Olhai por vós mesmos. Vamos parar só um pouquinho nessa parte. Não adianta eu ficar olhando o que o outro está fazendo. Não adianta eu querer me auto-justificar. Eu tenho que olhar por mim e manter a minha vida no altar de Deus. Eu não vou justificar a outra pessoa. Eu não vou salvar a outra pessoa. Quem salva é Jesus, mas eu tenho por obrigação de olhar em oração, de falar da palavra, mas quem salva é o Senhor Jesus. Então eu tenho que estar olhando para a minha vida, colocando a minha vida no altar e deixar o Senhor agir, tanto na minha vida como na vida do outro. Então vamos novamente. Então Lucas 17, 3 e 4, olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Nós temos um estudo sobre o perdão aqui no nosso canal e eu vou deixar o link para que depois vocês vejam. Os discípulos, então, eles pedem para Jesus aumentar a fé deles, porque não é fácil nem perdoar, assim como não é fácil passar por momentos onde nós vemos que pessoas de referências estão trazendo escândalo. Lucas 17:5 diz assim: Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Outras versões falam, aumenta a nossa fé, mas o importante é você entender que a tua fé ela precisa crescer em Cristo. E Jesus, ele fala sobre a fé como um grão de mostarda. Lucas 17, verso 6. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda. Nós vamos, antes de explicar o porquê do grão de mostarda, nós vamos entender que não foi somente uma vez que o Senhor Jesus falou sobre a fé comparando com um grão de mostarda. Vamos ver Mateus 17, 20, que diz assim: E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, que é uma opositora à fé, né? Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte,
passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha que palavra tremenda. Nesse contexto, esse segundo contexto que Jesus está falando para os discípulos, certa vez o pai de um menino, foi até os discípulos e pediu para que os discípulos curassem o filho dele, orassem e curassem o filho dele. E não aconteceu. Aí o pai, ele vai até Jesus e Jesus, ele repreende a enfermidade. E é interessante que aí eles ficam querendo saber, mas por quê? E o Senhor depois fala para ele, por causa da vossa fé. Agora nós vamos tentar entender o grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é uma semente pequenininha, mas é uma semente que quando ela é comparada à menor das sementes, como nós vimos que Jesus fala, esse grão de mostarda, ela plantada na terra, ela cresce muito rápido e cresce assim, formando uma árvore bem frondosa, com cerca de 3 metros de altura, mas uma árvore muito espessa. E a gente vê que esses ramos frondosos são ramos que acolhem as aves. O mais impactante é o desenvolvimento desta árvore ser rápido. Então nós entendemos quando Jesus traz nos mostrando, assim como mostrou aos discípulos, que era algo pequeno, um grão de mostarda, mas era algo pequeno que produzia algo extraordinário, uma árvore bem grande. Mateus 13:32 diz assim: o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. É interessante, aqui Jesus está comparando o reino dos céus, como a gente lê em Mateus, justamente como também um grão de mostarda que cresce, que deixa e que fica essa árvore bem grande. Mas o grão de mostarda, por ser uma semente pequena, e quando essa semente pequena é plantada de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda, de uma forma surpreendente, ela cresce rápido e se torna uma grande árvore. E nós vamos entender isso em relação à fé. Vamos entender a importância da fé através da vida de Abraão. Gênesis capítulo 22, verso 5, nós sabemos que Abraão, ele é tido como pai da fé. Então vamos lá. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, que era Isaque, iremos até ali, no Monte Moriá, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Eu não sei se você se lembra desta passagem, mas Deus, ele prova a fé de Abraão. E Deus, ele pede para Abraão sacrificar a Isaque, o único filho, o filho amado de Abraão. E Abraão, na obediência, ele foi. E olha que tremendo esta palavra, quando Abraão, ele fala para aqueles que estavam acompanhando ele: vocês ficam aqui, porque eu e o moço, nós vamos no Monte Moriá, e havendo-o adorado, tornaremos para vós. Qual que era o segredo? Era crer que aquele que fez a promessa é fiel. Hebreus 11:19, a parte A, diz assim: porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Será que quando você olha para a situação que você está vivendo, você é aquele que oscila na fé? Você é aquele que fracassa na fé abandonando o Senhor? Você é aquele que passa a não dar credibilidade à palavra que Deus falou para você? Mas Abraão não foi assim. Abraão, ele creu que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar Isaque, caso ele tivesse que fazer o sacrifício. E Deus, além dele ser tremendo, ele é um Deus poderoso, ele é misericordioso. É lógico, Deus não deixou Abraão sacrificar a Isaque, ao contrário, Deus proveu para Abraão aquele carneiro que foi sacrificado. Assim, num milagre maravilhoso. A Bíblia, ela é recheada de pessoas, de exemplos para nós aprendermos com elas. Nós não somos elas, mas nós precisamos aprender com os exemplos deixados na Bíblia. Você lembra dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego?
Vamos ver, Daniel 3, 17, 18, fala assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esses amigos de Daniel, eles estavam sendo induzidos, assim como toda a população, a se prostrar diante de uma estátua que o rei Nabucodonosor levantou para adorarem a ela. Mas eles não. Eles eram conhecedores da palavra, eles sabiam que eles não podiam se curvar diante de nenhum ídolo e eles foram fiéis. Êxodo capítulo 20, verso 5. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Olha que palavra forte. Mas quando a gente vê aqui, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus ciumento. É gostoso porque o ciúmes é um ciúmes daquele que ama, daquele que deu o filho dele por nós, pelo povo de Israel, para a humanidade. E a gente vê que aqueles 3 jovens, eles não se importaram, eles assumiram a fé deles em Deus, a obediência, eles foram até o final. E eles falaram para o rei: olha, o Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Você quer saber quem vai nos livrar, rei? Então nós vamos te dizer, é o Deus a quem nós servimos e ele vai nos livrar. Agora, se ele não nos livrar, fique sabendo, rei, que não vamos servir a teus deuses, até mesmo porque eles confiavam que o Todo-Poderoso, ele poderia trazer o escape de uma forma ou de outra. Eles foram lançados na fornalha. A fornalha, como o rei estava muito irado, ele mandou aquecer 7 vezes mais. A fúria dele era muito grande. Daniel 3, 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. É justamente isto, a nossa fé, ela atrai, a nossa fé, ela nos faz enxergar o impossível acontecer. É por isso que Deus, ele fala muito através da palavra que nós precisamos estar atentos à nossa fé. E Jesus, ele vem justamente trazendo isso para os discípulos. A fé, ela tem que crescer. Vamos lembrar, por exemplo, de Romanos 14, 23, a parte B? E tudo o que não é de fé é pecado. É pecado porque pode ser resultado de desobediência, é pecado porque pode ser fruto de uma dúvida, de uma incerteza, é pecado. Tudo que eu vou fazer para agradar ao meu Deus. E aí a gente vê, eu tenho que fazer, eu tenho, como dizem as pessoas, né? Eu posso ser pé no chão, mas eu tenho que entender que o meu Deus é um Deus poderoso, é um Deus suficiente, como disse Abraão, para agir em toda e qualquer situação. Realmente, a gente vê, como diz Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A gente para um pouco para pensar na prova tanto de Abraão como de Sadraque, Mesaque e Abednego e quantos outros nós poderíamos citar, mas a gente vê que eles se mantiveram firmes na prova, fizeram o que agradava a Deus. Eles não duvidaram, eles não alimentaram a dúvida, ao contrário, eles afirmaram para as pessoas: é o meu Deus que vai fazer, é o meu Deus. Então nós temos que ter sempre isto alicerçado. Não é pensamento positivo, não é palavra positiva, mas é você estar usando aquilo que Deus já colocou em nós e trabalhando no que Deus já colocou em nós. Então vamos voltar em relação à fé como grão de mostarda, tá? Então fala assim, que a nossa fé, ela precisa estar fundamentada, alicerçada, enraizada é no Senhor.
Porque quando a nossa fé está alicerçada, enraizada no Senhor, fundamentada no Senhor, ela cresce, ela produz. Lembra da árvore que vem os pássaros se aninharem? Ela produz fruto para a glória de Deus. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então a nossa fé, ela precisa crescer. Eu preciso não me acomodar, eu preciso não aceitar aquilo que o mundo está colocando em mim. É assim mesmo, eu tenho que colocar minha fé em Deus, porque se tem algo que o diabo tenta fazer com o ser humano, é roubar a fé. É tirar o ser humano da presença de Deus, é fazer o homem desagradar a Deus. Aí você pode perguntar, e como que eu faço a minha fé crescer? Primeiro lugar que a gente sempre pensa, através da oração. Judas capítulo 1, verso 20. Judas só tem um capítulo, tá? Então diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É muito importante a oração. A oração é um caminho que eu falo com Deus, que eu sei que Deus está me ouvindo, que eu sei que Deus fala comigo e no momento certo Ele faz acontecer. Segunda forma, através da glorificação. Paulo fala em Romanos 4:20 e fala ainda sobre Abraão e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É por isso que nós temos que tomar cuidado com a incredulidade, por isso que nós temos que estar vigiando. A gente sabe que passamos por momentos difíceis e quando passamos por esses momentos difíceis, nós temos que estar fixos o nosso olhar no Senhor, glorificando a Deus, louvando a Deus, buscando a Deus, porque o Senhor, Ele se agrada e o Senhor, Ele fortalece a nossa fé. Outra maneira, através da utilização da nossa fé. Efésios 6:16 diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha só, a fé, ela vai ser como uma barreira de proteção com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então eu preciso usar a fé que Deus me deu. E esta fé, ela tem que frutificar, ela tem que aumentar. E uma coisa que eu tenho que olhar para mim, eu não posso alimentar o medo dentro de mim, porque o medo, ele se opõe à fé. Mais um para a gente concluir. Através da leitura da palavra. A palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso estar me alimentando da palavra de Deus. Eu preciso entender que eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso me estruturar na palavra. 1 Timóteo 4:6, Paulo fala assim, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé. A Bíblia, ela é recheada, como eu já disse para você, de exemplos, de testemunhos, de pessoas que passaram por situações muito difíceis, muito mais difíceis do que as nossas, mas eles permaneceram firmes. Nós temos que aprender com esses, porque esses foram até o final. E quando Jesus advertiu os discípulos, ele quis mostrar que a fé, ela não pode ser uma fé estagnada. Ele quis mostrar que nós precisamos usar a nossa fé, nós precisamos exercitar a nossa fé, porque quando nós fazemos isso, nós somos fortalecidos e a nossa fé, ela cresce, dando fruto e fruto para a glória de Deus. Judas, no capítulo 1, verso 3, diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, eu não posso aceitar quando vem a dúvida, quando vem a incredulidade, quando vem o desânimo, quando vem a tristeza. Eu preciso alimentar a minha fé, batalhar para que esta
fé, ela não venha a ser reprovada, ela não venha diminuir, ao contrário, que a nossa fé possa crescer mais e mais no Senhor Jesus. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu pensei sobre esse versículo, e quando eu pensei sobre esse versículo, foi justamente o Senhor falando: fé tem que ser fé perseverante. Eu não posso ter fé agora, daqui a pouco eu não tenho mais fé. Daqui a pouco eu tenho de novo, daqui a pouco não. Nós precisamos batalhar, nós precisamos ter fé perseverante, porque nós estamos numa corrida e o Senhor, Ele nos ajuda. João capítulo 20, verso 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, na Bíblia Sagrada. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Concluindo, você precisa olhar fixamente para Jesus. Você sabe porque a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você precisa crer para que você tenha vida. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente falando, porque elas deixam de crer. Por isso que a gente lembra quando fala: batalhem pela fé. Como Judas fala: batalhe pela fé, porque você vai ver, quanto mais você exercitar, mais você vai crescer espiritualmente, mais a tua fé vai agradar a Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link à fé admirável, combatendo a dúvida, fé e confiança em Deus, e também sobre o perdão. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus.